A paz do Senhor, falando EBD, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. O tema do trimestre, como sempre fazemos, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 9, que será ministrada nas igrejas no dia 31 de agosto de 2025, e traz o tema Uma Igreja que se Arrisca. O texto áureo se encontra no livro de Atos, no capítulo 7, o versículo de número 55, que está escrito: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A verdade prática nos ensina que a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Bem, vamos para os objetivos da lição, como sempre fazemos. O primeiro objetivo é elencar, alistar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isto reflete na experiência da igreja de hoje. 2, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. O terceiro objetivo, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Hoje nós vamos falar sobre este tema importantíssimo, tendo em vista que nos dias atuais há um desleixo, um esfriamento, e às vezes até podemos notar um medo infundado a respeito de perseguições mesmo, porque nós habitamos num país que, ainda que exista uma perseguição velada, ela não chega a tanto, né, a questão física, martírios, isto, aquilo outro, como nós vamos ver na lição. Porém, é um alerta, é um ensino, é um estudo, é uma análise que nós precisamos assimilar, porque, apesar da aparente tranquilidade com que nós vivemos, este cenário ele pode ser mudado, talvez um dia, talvez nunca, mas é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, nós vemos já no tema algo que nos chama a atenção e que falta, né? Falta principalmente na característica espiritual, que é o se arriscar, é o se aventurar. Veja, os homens eles estão prontos para arriscar em tudo. Eles arriscam em relacionamentos, eles arriscam em jogos de azar, eles se arriscam em relacionamentos estranhos, que não fazem parte de um relacionamento sadio, quer dizer, contra a sua família. O homem se arrisca, quando eu digo homem, obviamente eu estou generalizando, ele se arrisca de várias maneiras. Porém, aqui não é um homem, não é um ser humano, mas uma igreja que se arrisca, quer dizer, uma igreja que não fica presa dentro das suas quatro paredes, mas uma igreja que enfrenta. Vamos para o primeiro relato que nós escrevemos aqui. É uma igreja que não está acomodada, é uma igreja que não se conforma. Nós vimos a semana passada sobre a igreja que enfrenta os seus problemas. E agora nós vamos ver uma igreja que se arrisca. Geralmente, se arriscar está ligado ao sair da zona de conforto. Quer dizer, se arriscar, se comprometer, é você ir para um lugar, seja geográfico, seja espiritual, é você sair para um lugar que vai provocar em você situações que você não está acostumado e que nem te deixa confortável. São situações que farão com que você
pense de maneira diferente. Isto é, se arriscar, é arriscar-se em alguma coisa. E nós vemos aqui, e nós vamos ter a nossa aula baseada na vida de Estevão, um homem que enfrentou, veja, dentro deste arriscar, ele enfrenta, ele tem um enfrentamento, ele encara, ele parte para cima, apesar de alguns temores que obviamente existem na vida do ser humano, ele não permite que esses temores, que estes medos, ele faça com que a sua vida espiritual ela seja, como eu estava falando agora para minha esposa, aquela coisa que é todos os dias a mesma coisa, que entra dentro daquela monotonia, dentro de situações que, a não ser enfado, canseira e desânimo, fora isto, obviamente que enfrentar ou se arriscar não está também ligado a você criar problemas, a você tentar, vamos dizer assim, cutucar a onça com vara curta. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o enfrentar, este enfrentar é você ir de frente, é você ir contra, é você ir quase que numa rota, como nós temos dito, uma rota de colisão contra aquilo, contra o quê? Contra o mundo, quer dizer, contra um sistema tanto religioso quanto político, social, que todos eles, todo este mundo, não estou falando de seres humanos ou contra o globo terrestre, mas o sistema que governa isto, que ele tem uma qualidade, veja, ele é hostil, não deixa de ser uma qualidade. É uma qualidade ruim, mas é uma qualidade do mundo. A sua hostilidade, a sua ira, a sua raiva, todo o seu descontentamento contra o quê? Contra a fé da igreja e contra os seus valores. Nós temos falado bastante sobre isto, sobre o fé e valores, que compõem o quê? O escopo doutrinário da igreja, o ensino, né? A igreja em si, a vida cristã. A vida cristã, por causa da sua fé, o cristão, por causa da sua fé e dos valores que ele professa diante deste mundo, tá? Vamos colocar aqui, trazendo uma interpretação correta da palavra mundo, esse sistema que se opõe, obviamente, se eu enfrento, eu estou indo de frente com algo que vem também, que se opõe ao meu avanço, é um sistema que tenta parar, deter, ou pelo menos mudar as características que mais desagradam esse sistema pecaminoso, a esse sistema pecaminoso. Veja que muitas vezes, quando nós temos alguns enfrentamentos, alguns debates, quando nós encaramos algumas filosofias, alguns pensamentos, algumas ideologias, veja, eles têm aquela falsa leniência, aceitação de que não está tudo no cristianismo está errado. Só algumas coisas que eles consideram errado. Geralmente, eles vão chamar de erro, de equívoco, de retrógrado, que justamente a fé, né? A fé da igreja e os valores cristãos. Porque estes são os que mais se opõem ao sistema de governo do mundo, seja ele governo religioso, seja um governo social, seja um governo político, seja qualquer tipo de valor ou de governo que seja. Então, a primeira ideia que nós temos ao olhar como uma igreja que se arrisca, ela é uma igreja que enfrenta, quer dizer, que ela vai de frente. A quê? A um mundo, a uma sociedade, a um padrão de vida, a uma cosmovisão que é hostil. Aí nós sabemos o que é hostilidade, né? Quando se age com uma certa brutalidade, veemência, ainda que seja em palavras, não vá para o campo da integridade física, mas a sua hostilidade ela se dá muito mais por meio das ideias, como nós vamos ver mais adiante, dos pensamentos e das palavras. E isto faz com que a igreja ela faça o quê? Ela vá se arriscar.
se arriscar aonde? Agora sim, no mundo. Também ela vai se expor, sair das quatro paredes. Então, nós temos aqui duas definições do mundo. A questão da igreja ir para fora, para o mundo, para enfrentar o mundo, aos seus pensamentos, a sua ordem pecaminosa, a sua cosmovisão mundana, que é hostil à sua fé e valores. Então, nós temos aqui duas definições da palavra mundo, né? duas interpretações do mundo, para nós não cairmos no contexto errado. Também estou explicando os dois contextos em que eu estou usando a palavra mundo. O enfrentamento da igreja, quer dizer, ele vai enfrentar indo para fora, indo para o mundo e enfrentando o mundo, que é o sistema de pecado, ou o sistema que rege, o sistema corrupto que rege o mundo. Esse sistema corrupto, ele é hostil a quê? A fé, né, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova do que não vê, e também todo o escopo doutrinário, né, todo o escopo de ensinamento da igreja e os valores que compõem o caráter cristão. Né? Os valores, geralmente, ele vai compor o caráter do cristão. São os valores exarados, ensinados, transmitidos através da palavra de Deus, das suas doutrinas, dos seus preceitos, dos seus mandamentos e dos ensinamentos de Cristo através da sua vida terrenal e também através da sua morte sacrificial. Tudo isto nós temos ensinamentos que nos transmitem valores, para que as nossas vidas elas não sejam baseadas nem em valores mundanos e nem em valores falsamente cristãos, mas legitimamente cristãos. Por quê? Porque também vem através da fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui, obviamente, nós estamos falando não da fé de Hebreus 11, mas de Tiago, como nós sempre repetimos isso. Tá bem? Então, indo mais adiante, nós vamos ver dentro dos objetivos da lição. Primeiro, ele fala sobre alistar, de fazer uma lista, de elencar os desafios enfrentados por Estevão. O primeiro enfrentamento de Estevão é o quê? A sua fé, tá bem? Agora sim, nós vamos tanto para um quanto para outro, sendo questionada. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes nós somos interpelados pelo mundo, né? Agora falando dos seus cidadãos, daqueles que são regidos pelos padrões mundanos, questionados a respeito da nossa fé. Paulo não diz que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé quando somos questionados. Veja que Estevão ele passa por este problema, ele tem a sua fé questionada, e ali diante dele estão homens, estão mulheres, estão líderes religiosos judeus, estão romanos, estão uma série de pessoas questionando a fé. E nós precisamos estar preparados para isto, porque, veja, Estevão ele tem a sua fé questionada. Ele tem a sua fé questionada. Porém, há um diferencial, porque nós vamos chamar de Estevão, a lição chama Estevão de uma pessoa extraordinária, porque ao mesmo tempo que a sua fé, tanto na sua crença quanto no seu posicionamento, na sua cosmovisão cristã, no seu posicionamento diante dos homens, ele consegue desenvolver o quê? Uma defesa, que nós temos aqui nos objetivos da lição, objetivo de número 2, mostrar a defesa da fé feita por Estevão. Mostrar a defesa da fé. Veja que ele não somente está pronto para viver, mas ele também está pronto para defender a fé. Defender a fé. Vamos nos lembrar novamente de Judas, escrevendo no versículo de número 3, mas veja que interessante. É uma fé que ela é defendida, tá bem? E também ela nos traz um ensinamento para quê? Para aplicação para os cristãos da atualidade. E nós vamos ver toda esta aplicação um pouco mais adiante. Veja que ele não somente está preparado para viver,
Tá? Porque se ele vive, se ele está sendo questionado, é porque a sua fé ela está sendo relevante, ela está sendo importante, ela está chamando a atenção. Veja, uma vida cristã que não desperte nenhum tipo de interesse da sociedade, vamos dizer assim, ela não é uma fé que está baseada nas Sagradas Escrituras e nem na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? Vou citar novamente aquela célebre frase: falem bem ou falem mal, mas que falem de mim. Veja que a nossa vida ela tem que ter uma determinada relevância, ela tem que ter uma determinada importância, mas é muito mais importante do que, aqui não é um chamar a atenção, mas você está, simplesmente está. Veja, onde Cristo está, ele causa um determinado movimento, um burburinho, seja de adoração, seja de perseguição, de reclamação. Assim também devemos ser nós cristãos. Mas o mais importante não é somente ter uma fé que vai ser questionada, mas conhecê-la de uma tal maneira a ponto de que, ao ser questionada ou enfrentada, agora vamos usar a palavra enfrentar, o mundo nos enfrentando, nós tenhamos condição de defendermos a fé, esta fé feita por Estevão. Veja que aqui ele diz assim, feita por Estevão e sua aplicação. Então, estamos prontos para defender ou simplesmente mandamos aqueles que nos procuram ou que nos enfrentam, nós simplesmente mandamos embora ou ficamos ouvindo-os chamar nos nossos portões, bater as nossas portas, tocar as nossas campainhas e nós, desconfortavelmente, precisamos nos isolar porque não temos como explicar. Ou, ao invés disso, quando não há como fugir, infelizmente, não tem meios, não tem fatos, não tem argumentos que consiga derrubar estas falsas doutrinas, os falsos ensinos, a hostilidade contra a fé e valores. E, infelizmente, não são poucos os cristãos que não conseguem fazer a defesa. Ou falta muito nos cultos de doutrina, né? Culto de ensino, vamos colocar doutrina mesmo, e a escola bíblica dominical, que são duas bases, uma base dividida em duas, que é a base do ensino, do aprendizado dividido em culto de doutrina e a escola bíblica dominical. Ora, o cristão que ele não participa das áreas de ensino da sua denominação, obviamente ele não consegue assimilar a doutrina, ele não consegue adquirir uma fé e também não consegue adquirir defesas, armas de defesa para ou contra a hostilidade do mundo contra esta fé e estes valores. Mas quando olhamos para Estevão, ele não está simplesmente pronto para viver a fé, mas ele também está pronto para quê? Para defender a fé, como disse Judas, que uma vez, ou Judas, né, o meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé que uma vez foi dada aos santos, quer dizer, as doutrinas, os ensinamentos, os porquês, a nossa regra de fé e de prática, a nossa como nós chamamos, o nosso credo, né? Aquilo que acreditamos, nós precisamos estar prontos para isto. E por que tudo isto? Porque é importante, né? Dentro de todo este aprendizado, nós vamos aprender a relevância de perseverar, da perseverança e da fidelidade à missão. Veja, nós estamos aqui com foco, nos dado uma visão, uma missão, algo que nós devemos fazer. Porém, este fazer, veja, a partir do momento em que nós nos colocamos a fazer isto, o que vai acontecer? Os enfrentamentos, os embates. Aí vem a importância. Por quê? A partir do momento em que eu tenho a fé, ainda que seja como um grão de mostarda, e também consigo, não preciso ser um doutor, não preciso ser um mestre, mas tenho que ter pelo menos uma base para esta defesa, o que vai acontecer? Haverá em mim o quê? A perseverança e a fidelidade.
a fidelidade, que são importantes, que são relevantes neste enfrentamento. Por que nós vamos falar sobre perseverar? Porque existirão batalhas, existirão enfrentamentos que eles durarão horas, alguns demorarão dias. Ora, e vem aquele ditado: quem pode mais chora menos, né? Ou quem tem mais para trocar vai ficar mais tempo dentro deste combate, Por isto, a importância, né, a relevância do quê? De perseverar da perseverança e da fidelidade nesta missão. Qual é a missão? A missão de espalhar a fé, de defender a fé, de viver a fé, assim como Estevão viveu. Tá bem? Então, quando falamos tudo isso, por que nós precisamos? Porque nos foi dada uma missão, e esta missão ela é importantíssima para a continuidade do cristianismo, para a continuidade da fé. E é por isso que nós precisamos manter um foco, manter uma visão. Mas nós só teremos esta perseverança, fidelidade, tá bem? A partir do momento em que nós entendermos que estamos numa missão. Estamos numa missão. Obviamente que toda missão ela traz responsabilidade, ela traz deveres, ela traz desprendimentos, ela traz uma infinidade de adjetivos que nos lembram que, ao assumir esta missão, eu vou ser privado de muitas coisas que eu gosto, que eu quero, que gostam, que querem que eu faça. Mas o problema é eu estar aqui, a missão. Nós vemos Jesus Cristo respondendo com 12 anos aos seus pais, não sendo mal educado, mas ele diz: por que vocês estão me procurando sabendo que eu estou cuidando dos negócios do meu Pai? Veja, a missão de Cristo, ele já tem esta ideia desde a mais tenra idade, de que a sua vinda à Terra não era tão somente para ficar preso a regras, a normas, a determinados desejos, determinadas vontades humanas, mas para que ele fizesse, para que ele cumprisse o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho amado na encarnação para que ele habitasse, para que ele morasse, para que ele vivesse no meio de nós. E na lição da Betel Dominical, nós vamos falar sobre isto, que é principalmente o quê? Ele representar, ele mostrar o próprio Deus sendo a encarnação da palavra na Terra. Tá bem? E quer ver um pouco mais, assista a próxima lição também, você vai aprender um pouco mais. Aliás, nós vamos aprender um pouco mais daqui. Então, tudo isto se torna importante, por quê? Porque quando o mundo parte, veja, o sistema pecaminoso que nós chamamos de mundo, ele parte contra a igreja, contra a fé, contra os valores, contra a natureza cristã, ele não vem com palavrinhas, com pedrinhas, como nós veremos mais adiante. Mas ele vai vir com toda a força, como vemos no ponto de número 3 mais adiante. Tá bem? Então, é mais ou menos uma introdução para que nós aí já ficamos um pouco mais de 20 minutos na introdução. Vamos mais adiante para conseguirmos dividir num tempo razoável e coerente, tá bem, satisfatório em todas e eu quero agradecer, tá? Antes disso, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão inscritos, que estão se inscrevendo. Se você puder nos ajudar, você que nos acompanha, que não é inscrito, se você puder se inscrever, nos ajude, tá bem? E também contamos com as suas ajudas, né, suas críticas construtivas, como podemos melhorar, no que podemos melhorar. Por favor, nos ajude, porque o nosso alvo é o aluno, o nosso alvo é a classe, o nosso alvo é atingir o maior número de pessoas possíveis com a mensagem do Evangelho, seja ela instrutiva, seja ela para a salvação que ainda daqueles que não conhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós falamos aí um pouquinho dos 3 objetivos da lição e vamos para a introdução da lição propriamente dita. E eu separei 3 partes e juntei-as numa só parte, né, num só, vamos dizer assim,
parágrafo para que nós conheçamos. E a introdução vai falar sobre um pouco mais da vida de Estevão, né? Estevão, obviamente, que quando vamos nos lembrar, Estevão está entre os 7 homens que são chamados, que são comissionados para quê? Para o trabalho diaconal, tá bem? Dentro dos 7 homens. Então, nós vemos primeiro Estevão, uma pessoa de Estevão. Como Estevão era? Que tipo de cristão Estevão era? Qual o seu foco? Qual era o seu compromisso? Quais eram as suas responsabilidades que o levaram até o ponto de ser martirizado um pouco mais adiante? Então, nós vamos ver primeiro uma pessoa extraordinária. Eu chamei de acima da média, tá bem? Quando nós temos as reuniões ordinárias e temos as reuniões extraordinárias. Quer dizer que é uma reunião que não fazia parte, vamos dizer assim. E se fizesse, talvez por um outro tempo não houvesse tanta importância para aquilo, mas como se fez urgente e necessário que ela acontecesse, ela é chamada de extraordinária, quer dizer, fora da ordem. Quando vemos um comando militar, ele diz ordinário, marche, ordinário, volver à direita, à esquerda. Ele não está ordinário, infelizmente, hoje, tem uma conotação negativa, mas a questão de ordinário, mediano, medíocre, está falando que é alguém na média, tá? Não está nem abaixo, tá bem? E nem se destaca, nem chama atenção. Estevão está acima desta linha do ordinário, né? Não veja, no sentido da palavra, como eu já expliquei, a palavra ordinária é aquilo que tem ordem, mas ele é uma pessoa acima da média, ele está acima desta ordem, Estevão está acima de um padrão de obreiros, ele se destaca por causa das suas qualidades, por causa da relevância do seu trabalho. Não que os demais não sejam interessantes ou importantes, mas Estevão se comportava de uma tal maneira que ele se destacava dos demais, em tudo aquilo que ele ia fazer. Então, nós temos aqui, primeiro, uma pessoa extraordinária, uma pessoa autêntica, não que os outros não fossem, mas a autenticidade, a verdade, a veracidade nas atitudes, no comportamento, nas palavras de Estevão, era algo que saltava aos olhos, era um destaque, fazia com que ele aparecesse mais do que os outros, fazia com que ele se destacava, a tal ponto que nós vamos vê-lo depois sendo enfrentado por uma multidão, tá bem? Então veja, outra qualidade muito interessante no obreiro, que é extraordinário, ele é autêntico, ele é verdadeiro. Veja, ele não é mal educado. Tá bem? Uma coisa é você ser autêntico e verdadeiro, genuíno, mas ser mal educado, não saber se comportar e usar esta palavra para fazer e falar o que você quer, a hora que você quer, da maneira que você quer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas ele era um obreiro autêntico. O que é uma coisa autenticada? Você tem carimbos, você tem chancelas, né? Você tem aqueles carimbos federais, ou estaduais, ou municipais em alto relevo, não usa tinta. Lembra quando nós fizemos o nosso alistamento, nós temos um documento que não aparece tinta, não aparece, mas ele marcou tanto a foto quanto o documento. E se você separar um do outro, perde totalmente a sua autenticidade. Quer dizer que tudo que girava em torno da vida de Estevão mostrava uma veracidade, uma autenticidade, uma legitimidade de tudo que Estevão fazia. Então, nós vemos outra qualidade muito interessante e que também procuramos nos dias de hoje, que é a autenticidade. A terceira é que ele é um cristão destemido. Veja, não é que ele não tinha medo, mas ele era desprovido daquele medo que trava, daquele medo que faz com que nós nos escondamos, daquele medo que faz com que nós rejeitemos
temos algumas missões que nos são dadas a partir da palavra, da voz de Deus, da voz de comando do nosso Deus para a nossa vida. Veja, a pessoa destemida não é que é uma pessoa que ela não tem medo, mas ela sabe controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Tá bem? Então, ele é chamado de uma pessoa destemida porque, apesar do momento em que ele se encontra, ele não mostra nenhum tipo de vacilo, sabe? O seu comportamento, veja, a sua autenticidade, ele não muda, ele continua sendo a mesma pessoa. E ele disse, falei mesmo isto e vou continuar defendendo nosso Senhor Jesus Cristo, sua salvação, e vocês como seus algozes. E vocês como seus algozes. Ele não mudou, ele continuou sendo autêntico. Por isso, aqui ele leva o nome de um cristão destemido. Quer dizer, que o medo, apesar de existir, ele não fazia com que Estevão voltasse atrás, se tornasse outra pessoa, tá bem? Ou ele desceria a linha agora sim, do ordinário, né? Do ordinário, daqueles que são convenientes. E nós vemos quando uma pessoa ela está imbuída do Espírito Santo, ela está cheia, veja que as suas qualidades elas não mudam. Daí a questão de nós pensarmos de algo que ele não é afetado pelo meio e pelas condições, de maneira alguma. Tá bom? Então vamos mais adiante. Veja, todas estas qualidades de Estevão faz dele o quê? Um modelo, um ícone, alguém que pode ser imitado, que pode ser copiado e que deve ser copiado. Por quê? Veja, ele é um modelo para todo cristão, isso aqui nós estamos falando da pessoa do cristão, de um cristão, mas também é modelo para a igreja do Senhor. Tá bem? Isto vai um pouco mais além. Por quê? Veja, é uma atitude que deve contaminar, que deve se espalhar por toda a igreja. E a igreja, ela precisa voltar a imitar os seus heróis, os seus ícones. Mas, irmão Maurício, o herói não é muita coisa? Não. Não, porque, veja, nós temos a galeria dos heróis da fé, que é Hebreus capítulo 11. Num tempo em que se é imitado ou se copia uma infinidade de pessoas e de nomes, e às vezes até de índole duvidosa, por que não nos voltarmos para os modelos, para os moldes de padrões de vida, né? De padrões de vida extraordinárias, autênticas, destemidas, dos antigos cristãos, Mas veja como tudo isto acontece. Por que Estevão tem todas estas qualidades? Eu falei no início que ele faz parte de um grupo selecionado, e dentro das características deste grupo, uma delas era ser cheio do Espírito Santo. Obviamente que ninguém consegue passar ou ir além das características ou expectativas humanas se ele não estiver cheio do Espírito Santo, se ele não for uma habitação do Espírito Santo. Então, veja, Estevão, extraordinário, autêntico, destemido, modelo para cristãos e igreja. Por quê? Porque era um homem que estava cheio do Espírito Santo, a tal ponto, no seu momento de martírio, só me empresta, eu ponho aqui, né? No seu momento, voltou a seca a nossa região, nós vamos procurar também o quê? O que distingue, o que destaca esta pessoa. E, obviamente, o ser humano, falando nas características humanas, ele não consegue passar do mediano, ele não consegue passar do ordinário, ele não consegue passar do medíocre, quer dizer, da média. Ou ele ficará a menos, ou será a mesma coisa que muitos. Porém, quando
o cristão ele está cheio do Espírito Santo, veja, aí surgem o quê? Pessoa extraordinária, autêntica, destemida e que serve como modelo, tá bem? Estas características, elas não são inerentes ao homem, elas provêm da pessoa bendita, do Espírito Santo na nossa vida. São características que são colocadas na nossa vida através da pessoa bendita do Espírito Santo na nossa vida. Também uma pessoa que só tem conhecimento ou tempo de casa, vamos dizer, tempo de igreja, obviamente ele não vai conseguir reunir as características que só podem estar na vida de um cristão mediante a efusão, o derramamento do Espírito Santo sobre ele e a habitação do Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo para que ele consiga se destacar. Tá bom? Vamos para o ponto de número 1. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Veja que contestado, questionado, tá bem? Enfrentado, eles vão ter quase o mesmo significado. Então, aqui ele tem a sua fé questionada. Mas no ponto de número 1, ele está falando agora não só de Estevão, mas a igreja que tem a sua fé contestada. O que é contestar? É quando você fala alguma coisa e alguém se opõe àquilo que você faz. Contesta. Quando olhamos para o plano jurídico, sai uma decisão, você pode acatar, aceitar, ou você pode contestar. Você vai levar aquela coisa adiante porque você não aceitou, porque você não achou justo, ou por causa disso ou daquilo. Então, nós temos aqui Estevão e uma igreja que tem a sua fé contestada. Veja que a palavra questionada, ela volta, tá bem? Ela está aqui e nós separamos. A fé cristã será sempre questionada, tá bem? Primeiro, sempre questionada. Segundo, será colocada à prova. São duas coisas diferentes. E dentro disto, por que a fé cristã sempre é questionada? Eu quero trazer uma frase de lições passada que nós tivemos. Por quê? Por causa da sua natureza. Tá bem? A fé cristã, por causa da sua natureza espiritual, por causa da sua natureza, como já disse, a natureza que ela é colocada pelo Espírito Santo, ela sempre será questionada, independente do lugar geográfico ou do espaço em que você estiver, a fé cristã sempre será. Por quê? Por causa da sua natureza. A natureza da fé cristã, ela chama a atenção para si, tá bem? Por um mundo que é hostil aos seus... veja, a sua natureza, fé e valores, ela vai sempre ser questionada. Primeiro questionada, como nós já dissemos, depois colocada à prova. O que é colocada à prova? Veja que a fé de Estevão, ela é colocada à prova a partir do momento em que ele vê as pessoas, os homens, todos os líderes, o centurião, todos munidos de pedras, e não são pequenas, e que agora vão agir contra a sua integridade física. Tá? Este foi o tipo de prova enfrentado por Estevão. Outros foram enfrentados só por palavras. Nós vamos ver Pedro, Tiago sendo martirizado dentro da prisão e Pedro guardado para o outro dia. Aquilo é um tipo de prova, de uma prova psicológica, porque o cara sabe, ele já tem em mente o que vai acontecer, e às vezes é melhor que aconteça rápido do que se espere muito tempo. É uma pressão psicológica muito grande. Nós vemos Estevão agora sendo martirizado, nós vamos ver Pedro sendo liberto, Estevão, Tiago sendo martirizado. Então, veja, a ideia aqui é que a fé cristã, independente do tempo, da era, o momento, se é um cristão homem, se é um cristão uma cristã mulher, se é um jovem, se é uma criança, ela sempre será colocada à prova. E esta prova
como nós sabemos, o inimigo das nossas almas, que é aquele que rege o padrão, o sistema que conduz o mundo, ele é bastante criativo nesta área, né? Ele é muito criativo nesta área. E as provas podem ser inúmeras, ou podem ser muitas, vários tipos de provas, para que nós ou não abandonemos a fé, ou pelo menos questionamos a fé se é válido, se não uma questão de validade, mas se é pelo menos razoável passar por tudo isto e continuar com esta fé. Então nós precisamos tomar cuidado. Então sempre será questionada, será colocada à prova, como eu já disse, essa prova ela pode vir de várias maneiras, e às vezes até não tão violenta, mas a bajulação. Tá bem? Eu também sou profeta de Deus, sabe, o profeta velho e o profeta novo. Eu também sou, e Deus falou para mim que você pode parar e sentar e comer e descansar. Não foi esta a ordem que Deus havia dado ao profeta novo. Ele iria, vacinava, o altar racharia e ele voltaria. Não era para ele se deter, para comer, para conversar, para nada. Ele simplesmente voltaria. Mas no meio do caminho ele encontra o profeta velho, né? E este agora diz, não, eu também sou profeta e Deus falou comigo que você pode. Talvez o menino, na sua experiência, ou na falta da sua experiência, ele acredita, bom, é um profeta, é isto, é aquilo, é um crente, é um pastor, é um evangelista, é um presbítero, é um diácono, é a irmã de oração, é a líder. E o que acontece? Veja, através desta, Deus falou comigo que você pode. E o que acontece com o profeta novo? Ele simplesmente encontra, depois de desobedecer a Deus, ele encontra um leão no meio do caminho e o seu ministério é interrompido ali. Então nós precisamos tomar cuidado que as provas nem sempre são provas que nos assustam. Às vezes são provas que nos até acariciam, parecem até ser de Deus, mas não são. Então, veja, a fé cristã sempre será, por sua natureza, questionada, será colocada à prova, e às vezes a prova é uma bajulação, é uma adulação, é uma coisa que até tem, né, a aparência de ser de Deus e não é. Só que isto não abre espaço para a indecisão. Porque todo cristão deve saber defender, explicar e sustentar as crenças cristãs. Quer dizer, naquilo que nós acreditamos. Veja que as nossas crenças, elas não estão baseadas em visíveis, em coisas visíveis, em objetos. Tá bem? A nossa fé, ela está baseada único e exclusivamente na palavra de Deus. Ora, por quê? O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que se eu estou esperando em algo que eu vejo, ou que eu posso tocar, logo não é fé, não é esperança. Tá bem? Então, nesses momentos que nós temos aqui de questionamentos e de provas, e nós não podemos permitir que a indecisão, tá? Que aquele momento de vacilo, ele nos impeça de fazermos aquilo que temos que fazer, ou que todo cristão deve saber fazer. Como eu já disse, não precisa ser um expert, um mestre, um doutor, mas pelo menos veja o básico da defesa da fé. Veja, defender a fé. Estevão esteve lá, ele fez a defesa, tá, da fé, da pessoa bendita de Cristo, ele explicou esta fé, tá bem? Ele traz desde o Antigo Testamento e ele vai explicando esta fé e no final ele faz a sustentação oral de sua fé. Ele não muda, ele conclui tudo isto aqui, defesa e explicação, na sustentação, ele conclui que todos eles estão errados e que Cristo está certo, que a palavra está certa, que os ensinamentos, que os preceitos estão certos. E com isto o que acontece? Infelizmente, aqueles homens não podem suportar, não conseguem suportar a fé cristã e, infelizmente, acabam martirizando Estevão. Então, nós vemos aqui duas lições impressionantes, né? A fé cristã,
ela sempre será questionada, independente. Tá? Independente não, que nós vamos ver um senão aqui para frente, né? uma condição questionada, será colocada à prova, tá bem? E estas provas elas vão vir de várias maneiras, até mesmo através de bajulações, mas nada disso nos dá espaço. Nós não podemos permitir este vacilo, este momento de indecisão. Por quê? Porque todo cristão deve saber defender, explicar e sustentar. Tá? Como eu já disse, você não precisa ser um doutor aí, explicar no grego, no hebraico, no latim, no aramaico, não, mas você tem que ter. Veja, porque a partir do momento em que a pessoa ouça, ela vai nos ouvir, e ainda que nos ouça com palavras simples, com colocações simples, não precisa de uma coisa mas ele vai dizer, fulano sabe do que está fazendo, sabe do que está falando, ele sabe o que ele está fazendo. Então, nós precisamos ter pelo menos esse controle. Ainda que as nossas ferramentas sejam as mais simples possíveis, nós precisamos manejar bem estas ferramentas, sabermos manejar, porque aqueles que vão nos ouvir, ainda que possam achar o nosso linguajar bastante rudimentar, simples, eles vão pelo menos compreender que sabemos do que estamos falando, sabemos o que estamos defendendo, entende o que nós estamos explicando e aceita o que nós estamos sustentando, que é a fé que são, né, no caso, que é a fé e os valores cristãos. É isso que nós precisamos. Defender, explicar e sustentar o quê? A fé e os valores cristãos. Tá bem? Ou, como aqui no caso, as crenças cristãs. Tá? No ponto de número 1, 2, nós falamos aprendendo com Estevão 1, 2 diz a fé sob ataque. Como nós já dissemos, né, e não custa nada repetir, a fé cristã sempre será alvo e objeto do quê? De ataque. Tá bem? Nós já falamos sobre isso, alguma coisa? Sim. Porém, veja, é aqui que eu disse que existem os poréns, os senãos, que existem as condições. Olha lá, se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre existirá ou haverá em algum lugar um levante. Então, para que a igreja tenha este privilégio de ser alvo, de ser objeto, de ser questionada, de ser colocada à prova, de ser enfrentada, tá bem? Ela tem que ter uma qualidade importante, ela tem que ser verdadeiramente cristã. Tá? E o que é ser verdadeiramente cristã? É só ter uma placa lá fora que denomina aquele local como um encontro de pessoas cristãs? Não, não é somente isto. Tá? O ser cristão ele vai ser apresentado muito mais nas nossas características, na nossa forma de viver, de nos apresentarmos, de nos colocarmos, de estarmos diante de uma sociedade que duvida, que persegue, que questiona todos os valores cristãos. Tá bem? Então não adianta dentro, ou vamos lá, atrás daquela placa, eu manifestar, eu mostrar muitas características cristãs, mas ao lado de fora, quando vier o enfrentamento, eu simplesmente faço o quê? Eu deixo de perseverar e abandono a fidelidade à missão da igreja. Qual é a missão da igreja? E de pregar o evangelho a toda criatura. E de pregar o evangelho, quer dizer, é manifestar a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, seus atributos, suas qualidades na minha vida do lado de fora. Do lado de fora. Por que estar entre quatro paredes, seja dentro de casa, atrás de uma tela de um computador? É muito fácil nós defendermos, sermos e fazermos as coisas. Mas o problema é quando vamos lá para fora. E o sistema que rege a cosmovisão mundana, quando ela vem para cima de nós, quando ela nos enfrenta,
nós não temos como, quando somos questionados, defender esta fé. Tá bem? Nós não conseguimos, porque ao invés de nós sermos decisivos, nós somos indecisos. Nós nos tornamos indecisos, nós vacilamos. Por quê? Porque não aprendemos a defender, explicar e sustentar as crenças cristãs. Tá bem? Então, aqui tem um porém. Tem um porém. A fé cristã, ela sempre é alvo de objeto. Vamos pôr como uma questão agora? A fé cristã, ela sempre será alvo e objeto de ataque? Questão. Qual é a resposta? Se e somente se, né, como dizem exatas, se e somente se esta dita igreja, ela é verdadeiramente cristã. Então o que vai acontecer? Vai haver alvo e objeto de ataque? Se e somente se a igreja for verdadeiramente cristã. Se ela tiver somente um rótulo, tá? Se os cristãos que a frequentam têm somente rótulos de cristãos, obviamente que estes alvos, que esses objetos, ser alvo e objeto de ataque será inexistente. Ora, porque não tem um alvo, não tem um objeto. Por que não tem? Porque não tem a característica do alvo. Né? O alvo é aquele que a gente sempre vê, né? Ixi, ficou bem torto. Né? Mas o alvo, ele tem um desenho, ele tem um simbolismo. Toda vez que você vê isso, você vê um target, você tem um alvo. Tá? E o objeto. Qual é o objeto dos disparos, dos lances? Dos levantes? O alvo é o quê? O objeto é a igreja. Tá bem? Então a igreja, ela é alvo e objeto de ataque quando? Se e somente se ela for verdadeiramente cristãos. Ou cristã. Porque se os cristãos que ali estão, porque eles não vão atacar a instituição, tá? Eles vão atacar as pessoas que fazem parte desta instituição. Veja que Paulo sempre nos lembra, o bom nome de Cristo ele é vituperado por nossa causa, não por causa dele, mas por nossa causa. Tá bem? Quando nós não nos comportamos verdadeiramente como cristãos, como uma igreja cristã. Tá? E no ponto de número 3, nós vamos ter o quê? A disputa com Estevão. Veja que não é Estevão que está disputando com eles, mas eles disputam contra Estevão. Tá bem? E a ideia é esta: eles não estavam simplesmente discutindo com Estevão. O que dá a entender muitas vezes que nós nos preocupamos, né? E às vezes não nos preocupamos, achamos que é uma mera conversa, uma mera discussão, uma pessoa querendo saber a respeito da minha fé, da minha igreja. Veja, é um engano que muitas vezes nós cometemos. Veja, eles não estão simplesmente discutindo com Estevão, mas procurando, achando um meio, de qualquer maneira, a todo custo, para pôr acima, para sobrepor o quê? A sua cosmovisão do mundo. Tá? E nós temos a cosmovisão cristã, que é a nossa visão do mundo, quer dizer, cosmo, né? Visão do mundo, que é bíblica, cristã. Esta é a diferença entre a nossa e a deles. A deles é estritamente mundana, a nossa é estritamente cristã. Quer dizer que a visão que nós temos do mundo, do seu padrão, da sua conduta, de tudo que o rege, ela emana de onde? Das Sagradas Escrituras. Tá? Mas o mundo, o que ele faz? Ele procura a todo custo sobrepor a sua visão de mundo, o seu conceito, a sua ideia, através de uma narrativa bem construída. E quantas pessoas estão caindo dentro destas ideologias, dentro destas, e alguns cristãos não precisaram nem cair, eles já trazem dentro da sua natureza o defender estas ideologias, esta cosmovisão mundana.
Tá? E, obviamente, o que vai acontecer? Esses tais fazendo parte da igreja, vamos assim dizer, obviamente que o seu crédito aumenta um pouco mais. Tá? Mas eu destaquei a ideia aqui de uma narrativa bem construída. E eu me lembrei de Paulo falando com Estevão que nós devemos nos apresentar a Deus como o quê? Como obreiros, né? Que mais? Que não tem do que se envergonhar e que maneje bem. Veja, se eles trazem uma narrativa, uma ideologia bem construída, nós precisamos revidar e enfrentar com o quê? Com a verdade, com fatos, bem construídos. Mas a partir de que momento eu consigo construir, trazer estes fatos, construir uma ideia, construir um plano para contrapor, para enfrentar o mundo? É a partir do momento em que eu consigo manejar bem a palavra da verdade. Tá? Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que faz o quê? E que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Vamos deixar os outros dois quesitos para depois e vamos falar da questão de manejar bem a palavra da verdade. Outra vez eu vou repetir, doutores, mestres, não, mas pelo menos culto de doutrina, escola bíblica dominical e o interesse de estudar em casa ou nos momentos mais propícios, o manejar bem a palavra da verdade. Somente assim nós conseguimos derrubar narrativas bem construídas. Por quê? Contra fatos, aqui é chamado de narrativas. Aqui nós vamos chamar de fatos. Nós vamos apresentar fatos bíblicos por manejar bem a palavra, que vai, apesar de bem construída, não quer dizer indestrutível. Não quer dizer indestrutível, não quer dizer que não vá cair, mas para cair eu preciso das ferramentas corretas. Também o ponto de número 4, nós temos a falsa narrativa. A igreja sempre teve que lidar e combater com as fake news, né? Do passado, antigamente, as fake news, ou notícias falsas, né? Newspapers, jornal, sei lá, acho que era mais ou menos isso. Tá bem? E fake, mentira, engano, tá bem? Aquilo que é trazido. E a igreja sempre enfrentou. Nós vamos ver isso constantemente, principalmente da classe religiosa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eles vão tentar, através de ideias, mentira lá no sepulcro, na ressurreição de Jesus, mentiras a respeito de Paulo, de João, de Tiago, e assim sucessivamente. Estas falsas narrativas, elas sempre existiram, existem e existirão, mas isto nós vamos conseguir combatê-las através do quê? De um bom manejamento das ferramentas que nós temos na palavra de Deus. 2.1, vamos mais adiante. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Agora nós vamos apresentar uma igreja que enfrenta, uma igreja que defende a fé. Então, a defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, ela tem que ter. Veja, nós falamos aqui sobre fatos que vão destruir, derrubar narrativas bem, apesar de bem construídas, elas não são indestrutíveis. Porém, veja, nós precisamos chegar a um ponto comum dentro desta ideia. Lembrando que as falsas narrativas sempre existiram, existem e existirão. As fake news hoje são chamadas de fake news. Tá? Não é diferente hoje, só o nome que é diferente, mas as narrativas para combater a igreja são as mesmas. Mas as atitudes de Estevão, a forma com que Estevão ele enfrenta o mundo, a oposição, a hostilidade contra a fé e contra os valores, nos traz uma lição interessante. Veja, estas explicações e defesas da fé, elas não podem estar baseadas em qualquer fundamento. Veja, ela não pode partir de qualquer premissa.
ela tem que partir disso aqui, ó, deve sempre ter um objetivo central. Veja, objetivo, um alvo, nós já falamos. E qual é este objetivo central? Eu tenho que partir de quê? Ou tentar atingir o quê? Veja, apontar para Jesus Cristo. Em nenhum momento Estevão perde este foco. Em nenhum momento. Tá? Não sei quantas horas duraram este embate, este enfrentamento entre ele e as pessoas. Mas ele nunca perdeu de vista, ele nunca perdeu o foco de que a explicação e defesa da fé, ela deve ter... Qual era o objetivo de Estevão? Qual era o objetivo central de Estevão dentro deste enfrentamento? Apontar para Jesus Cristo. Mostrar que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Deus vivo. Veja, ele nunca perdeu de vista o que? A cristologia, né, como matéria dentro da teologia sistemática. Ele nunca perdeu a cristologia, quer dizer, ele não deixou de falar de Cristo. E toda defesa e toda explicação sempre foi cristocêntrica. Veja, cristológica e cristocêntrica. E é o que nós precisamos aprender. É o que nós precisamos procurar ter em mente, que o nosso trabalho, todo o nosso trabalho de evangelização, os nossos enfrentamentos, nós não podemos perder de vista que o objetivo central não é a placa da igreja, não é defender, logicamente nós vamos defender a placa da igreja num determinado momento, defender os nossos irmãos em Cristo, a classe de obreiros, mas aqui a ideia central é defender o quê? A cristologia. É apontar para Jesus Cristo. Aqui não é placa de igreja, não é corpo de obreiros, não são os nossos irmãos, mas defender a Jesus, não defender Jesus Cristo, mas fazer com que toda a nossa defesa, explicação e sustentação tenha como base, como objetivo, Jesus Cristo. Apontar para Jesus Cristo, mostrar Jesus Cristo dentro das características exigidas por aqueles homens. Eles diziam, tudo isso que vocês estão falando, esbravejando, espumejando, nada foge da pessoa bendita de Jesus Cristo. É o que eu estou tentando mostrar para vocês. E quando faltou argumentos contra os fatos, nós sabemos o que aconteceu. Ponto 2.2, nós temos aqui perdoando o agressor. Né? Mas a ideia que eu trouxe para cá é que, na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Obviamente que aquelas pessoas não queriam isto. E também quem convence é o Espírito Santo de Deus e não somos nós. Mas, mesmo assim, nós temos também de relevante a atitude de Estevão, que pede o perdão. Apesar de saber o seu fim, apesar de reconhecer qual seria o desfecho daquele enfrentamento, ele, ao invés de enfurecer-se, entristecer-se, magoar-se contra os homens e contra Deus, ele simplesmente se coloca na mesma posição de Cristo e pede o perdão. E pede o perdão para os seus algozes. Esta também é uma definição que nós precisamos ter em nossa vida. Tá bem? A questão de que nós estamos falando no ponto de número 2.1, né? A Deus na história de seu povo. 2.1 nós já falamos aqui. 2.2, corações endurecidos. Né? Quando, infelizmente, o que acontece? Veja, não vai haver o convencimento ou a conversão e também não vai mudar a dureza do coração. Estas pessoas, elas continuarão com o seu coração de pedra. Por isso, esta verdade, na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Isto dentro da área que nós podemos agir no convencimento. Mas o convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, esta parte somente pertence ao Espírito Santo de Deus. E veja que, em determinados momentos, esta dureza ela resiste até a ação do Espírito Santo. Quando não, o próprio Deus endurece o coração do homem
para que ele não conheça, não reconheça e não receba também. É como nós vemos no caso de Faraó, que tem o seu coração endurecido e não conheceu a salvação. Tá bem? Então, nós falamos no ponto de número 2, que a igreja que defende a sua fé, né? Nós estamos aqui, a igreja que defende a sua fé, principalmente tendo por ponto objetivo central a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o reconhecimento de que ninguém consegue convencer ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus, e também se a pessoa estiver aberta a ser convencida. 3, e último, Estevão e o martírio da igreja. Né? Ponto de número 1, contemplando a vitória da cruz. Então, nós vemos que uma igreja que contempla, veja que toda esta parte está baseada na ideia, no conceito do que nós temos da nossa missão. Qual é a nossa missão? O que eu devo fazer? Devo partir de onde e para onde? Qual o objetivo? O que eu devo saber disto e daquilo? Então, está aqui. O que é que eu devo enxergar? O que é que eu preciso contemplar? Primeiro, eu preciso contemplar o Cristo glorificado. E a partir do momento em que eu tenho esta visão de que, veja, o objetivo central da missão é Jesus Cristo, tá? Então a minha missão vai ser cristológica, cristocêntrica. O que acontece quando esta ideia ela é muito clara na minha mente, no meu coração? Veja, não nega a fé, não tem nada a temer. Vamos voltar lá de novo na vida de Estevão. Tá? Então está aqui, autêntico, destemido, também autêntico, destemido. E o que ele faz? Além de contemplar Cristo, ele contempla também a vitória na cruz. Tá bem? Esta contemplação, este entendimento, chegar a esta conclusão, faz toda a diferença na questão de Estevão e o martírio. Por quê? Quando falamos de martírio, nós estamos falando de um dos momentos mais difíceis. Né? Por quê? Por mais espirituais que nós sejamos, continuamos sendo seres humanos. E como seres humanos, temos restrições humanas, psíquicas, espirituais, físicas. Nós temos restrições. E essas restrições podem bloquear um grande número de ações que nós podemos praticar. Mas quando estamos contemplando a Cristo e a vitória que Ele nos traz da cruz do Calvário, eu venci o mundo, o que acontece com essas nossas restrições? Veja, se é de negar a fé, nós não vamos fazer. Se temos medos paralisantes, nós não os teremos, não tememos nada e nem a ninguém. Por quê? Porque estamos olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Estamos olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. E veja que o simples fato de nós olharmos para Jesus Cristo e contemplarmos o seu amor, o seu olhar de amor, de compreensão, o seu olhar paternal, salvador, isto vai gerar em nós uma força, uma coragem que excede a todo entendimento. Quando olhamos para o Coliseu, quantos nas plateias, quantos torcedores nas arquibancadas foram convertidos pelo Espírito Santo, porque eles olhavam para aqueles cristãos sendo martirizados e eles diziam, isto não pode ser normal. Sabe, de todo o panteão romano que eu conheço, de todo o panteão grego que eu conheço, não tem um deusinho sequer ali que encha
o coração daquele que o serve, desta maneira como os cristãos enfrentam leões, enfrentam as espadas, enfrentam os gladiadores, enfrentam os governantes, eles enfrentam tudo. E de onde vem esta força? Eles dizem, eu não vejo no panteão romano, eu não vejo no panteão das divindades mitológicas gregas, romanas, eu não vejo nenhum deles. Pelo contrário, nós nos vendemos facilmente. Esses não. Eles se permitem e continuam testificando e falando que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, por quê? Porque eles estão contemplando o Cristo glorificado, eles não estão vendo um Cristo na cruz, mas eles estão vendo um Cristo, assim como Estevão olhou e disse, eu vejo o Filho de Deus, a destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ele viu, eu vejo os céus abertos. Veja, que os seus olhos agora não veem meramente, não tem uma visão humana limitada, como nós já dissemos aqui, mas que agora esta visão vai além, ele vê Cristo glorificado, ele vê a destra do Deus Todo-Poderoso. E quando ele vê tudo isto, o que é que ele enxerga? Ele vê morte. Ele vê as presas gigantescas das feras. Ele vê a zombaria das pessoas. Não, ele vê vitória. Ele se lembra, eu venci o mundo. E eu dou esta vitória a vocês. Passem por isto, passem por mais. E aí, tudo isto chamava a atenção de todo mundo via. E quantos não foram os convertidos? E para encerrar, quando nós vemos o ponto 3.2, que diz assim, perdoando o agressor, eu li errado aquela hora, nós temos então o que? A figura, mas não é uma figura, é uma figura literal. Olha que interessante, figura e literal. Nós temos uma imagem de uma igreja que literalmente, acabei de citar agora, se doa pelo pecador, pelo perdido, e se sacrifica. Não foi o que eu acabei de falar agora do Coliseu, dos momentos, das vias, dos açoites, dos martírios. Nós não vemos, mas isso não foi uma figura de linguagem, mas literalmente eles doaram suas vidas, eles se sacrificaram. Por quem? Pelos pecadores, pelos perdidos. E muitas vezes nós não conseguimos sequer sacrificar um momento de descanso nosso. Nós achamos que temos todos os direitos e até expressamos isso de uma maneira veemente. Nós não conseguimos sacrificar um momento de alimentação. Não, agora é hora do meu almoço, da minha janta, eu quero saber de fazer a livre, de evangelizar. Mas veja, a igreja que enfrenta, que se arrisca, é uma igreja que contempla o Cristo. E ao contemplar o Cristo, ela não nega a fé, ela não tem medo. E, pelo contrário, literalmente ela se doa, ela se entrega pelo perdido e se sacrifica. Veja que sacrifício aqui também, nós estamos falando, vimos sacrifícios literais, né? Morreram de verdade. E como dizia o hino, né? Eu sou a semente do sangue dos heróis que tiveram coragem de levar a palavra. E no levar esta palavra, o seu sangue foram gotas que caíam. Mas, como diz Mara Lima, cada gota que caía era uma vida que nascia. Era uma vida que nascia. Tá bem? Então vamos nos arriscar mais. Eu não estou falando cometer tolices, idiotices, cutucar a onça com vara curta. Nós precisamos fazer um pouco mais. Amém? Falamos da lição de número 9, uma igreja que se arrisca, e se Deus nos permitir, em breve tempo, estaremos com a lição de número 10. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e nos dê força para nós enfrentarmos um mundo que é hostil à fé e aos valores cristãos que nós professamos. Amém.